Retomando então os trabalhos da tarde do dia 19 de maio de 2021, nós vamos adiantar alguns processos da pauta do dia 20 de maio e vamos começar pelo item 92. O item 92 é da relatoria do conselheiro André Severo Chaves. A recorrente é Latina Manutenção de Rodovias Limitada. Esse processo já havíamos iniciado o julgamento na sessão de abril, quando o conselheiro Cláudio de Andrade Camerano pediu vistas, não é verdade? Eu pediria ao conselheiro André que fizesse um breve resumo, bem breve mesmo, para que a gente possa concluir a votação, tá ok? Com a palavra, relator. Presidente, esse processo ele trata de pedido de pagamento indevido a maior, que é RPJ, lucro real trimestral. O valor do pagamento indevido a maior é de R$ 115.830,36, e esse valor é exatamente o valor das retenções na frente que a gente alega ter sofrido no período. O contribuinte ele não retificou a DCTF antes do despacho decisório, mas ele já tinha uma RPJ retificadora antes do despacho decisório, constando nessas retenções na fonte. O contribuinte entrou com manifestação de conformidade. A DRJ entendeu que o contribuinte não apresentou escrituração contábil fiscal a fim de demonstrar esse pagamento indevido a maior. E aí o contribuinte alega que, na realidade, não houve alteração no tributo devido. O tributo ele continuou o mesmo. A única alteração da direito ao crédito seria a retenção na fonte que ele não havia incluído na DIPJ. E aí o contribuinte, na manifestação de conformidade, havia juntado a DIF que o valor total das retenções constantes na DIF coincide exatamente com o valor total constante na DIPJ, que é o valor do crédito. Não, na realidade, assim, eu fiz esse cruzamento com o valor do ano. Então, o contribuinte teve no ano 286.801,89 de retenções na fonte. E esse valor coincide com o valor na DIF. Entretanto, a gente não tem como saber exatamente as retenções do trimestre, porque a DIF ela só dá anual. Mas eu havia considerado que, como esses valores coincidiam, então eu votei inicialmente por dar o provimento, por entender que as retenções na fonte estavam comprovadas e os indícios de prova caminhavam no sentido da liquidez e certeza do crédito. Esse processo ele teve pedido de vista. O conselheiro Itamar levantou alguns pontos, e aí, até em amarelo do meu voto, alguns pontos que, em conversa com o conselheiro Itamar, estariam pendentes ainda de confirmação para dar esse crédito na totalidade. Então, eu acho que até o conselheiro Itamar pode falar melhor acerca desses pontos, porque, como eu havia inicialmente dado provimento ao recurso, mas eu não me oporia a converter em diligência justamente para confirmar a liquidez e certeza desse crédito. Bom, até a decisão da primeira instância, na verdade, então ele deveria comprovar o valor da retenção, né? 115 mil. Ele juntou a DIF, só que a DIF não comprova a retenção. E, na verdade, agora a gente tem que verificar se de fato houve a retenção para ele ter o direito ao crédito. Aí, o relator da primeira instância fui eu disse que ele deveria apresentar os documentos fiscais, contábeis e fiscais, ou seja, o lançamento para demonstrar de fato que a retenção ocorreu. Documentos contábeis e a escrituração. Ele apresentou o balancete do livro diário. O livro diário foi registrado, só que o que ele apresentou foi registrado em 2013. Não demonstra o lançamento contábil das retenções. Ele demonstrou uma foto, o balancete
ele apresentou, vou falar as folhas aqui, ele apresentou as fotos do balancete. O balancete é uma foto das contas. Ele não demonstrou os lançamentos. E também não demonstrou as notas fiscais referentes às retenções. Ou seja, se ele tem 115 mil retido na fonte, eu não consigo saber sobre qual receita se refere e o que se refere àquela retenção. Mas ele tentou me comprovar, ele apresentou o balancete, não os lançamentos, porque qual é a ideia? Ele apresentou os lançamentos juntamente com as notas. A gente dá uma olhada, verifica a coerência dos valores. Desejável ele apresentar a movimentação financeira, que ele recebeu aquela nota fiscal pelo LIC. Mas ele não apresentou nada disso. Por outro lado, está autenticado a escrituração dele. Os valores todos batem. Se você pegar, por exemplo, as receitas, as folhas, o livro diário, ele está nas folhas digitais 180 seguintes. Se você pega as receitas, os custos, está batendo com a DPJ original, está tudo batendo. Então, eu cheguei à conclusão, em conversa com o Dr. André, que caberia uma diligência, para ele dar uma chance, para ele demonstrar que de fato houve essas retenções e ele tem um crédito. Até agora ele não demonstrou com esses documentos. A gente não pode ter a certeza e liquidez de que houve a retenção na fonte em relação aos 115 mil. Porque a gente não sabe a natureza das receitas e sobre o que é a retenção. Mas eu entendo que caberia diligência nesse caso. Eu conversei com o André, que estava dando o provimento. Falei, olha, eu acredito que a gente não tenha certeza e liquidez, uma diligência seria razoável, para dar chance para ele demonstrar. Esse é o geral, né, do processo. Doutor Daniel. Deixa um esclarecimento. A DIF confirma todo o valor, correto, conselheiro André? Confirma o valor do ano. Certo, que é o valor que está sendo discutido aqui. E também não tem valor maior além da DIF? É trimestre. O período de apuração é trimestre, né? Sim. Mas a DIF está comprovando as retenções? Sim, está. Então na DIF. E também tem a comprovação do oferecimento da tributação. Tem. Para mim, em termos disso daqui, acabou para mim. Eu não tenho que... A DIF sozinha, o que a gente tem na verdade é que a DIF não é o único elemento de prova quando ela falta. Então você pode fazer essa prova por nota, por livro, por movimentação, etc. Quando tem divergência na DIF. Mas quando a DIF está confirmando, ele é um documento água para confirmar a retenção. Então se teve a confirmação da DIF e teve o oferecimento da tributação, para mim não tem o que discutir quanto ao IR-fonte aqui, pelo menos na posição que eu tenho adotado aqui na turma, e a gente tem adotado também a contrário do senso. Se não tem DIF, você pode trazer todos esses elementos de prova aqui, nota fiscal, movimentação financeira, livro diário e razão, e provar que foi oferecida a tributação. Aqui, na verdade, é a hipótese clássica, em que ele tem a DIF demonstrando o valor. Para mim, assim, minha opinião, não seria necessária diligência aqui. Eu vou fazer uns comentários em relação à DIF. Ela está na folha 144, a DIF. Vocês puderem olhar aí, é interessante. A DIF, na verdade, são as fontes que declaram para a Receita. É uma prova muito fraca, né? Você deveria, como a gente está falando no primeiro trimestre, deveria ter a data, o código, a receita que foi retida e o valor bruto. Com essa DIF que está nos autos, a gente não tem esses dados. Que você veja que, por exemplo, a primeira retenção, já que é do código 1708, o rendimento está 2.834. No código 5952, está 2.817. Ou seja, deveria ser a mesma base de cálculo. Então, uma DIF, vou falar assim, eu vou te falar um outro exemplo que eu marquei aqui. Na folha 145, que são as últimas fontes, não tem nem os códigos de receita. Além dela ser do ano inteiro, ela não, a gente está analisando um trimestre ou um período de apuração, ela não traz informações mastigadas. Eu não sei se o Daniel caiu, ele excluiu da minha página, da minha tela. Eu acho que com esses documentos, eu concordo na primeira colocação do Daniel, que a gente conforme fosse para a gente considerar. Mas se ele tiver notas fiscais de lançamento registrado, aí é uma prova muito forte. Então eu discordo que a DIF é mais forte que esses outros documentos. O lançamento e as notas que seriam o que vai demonstrar o que aconteceu, né? Então com essa DIF eu acredito que ele não tem chance, mas cruzando todos os dados desse processo, ele tem indício de que de fato tem um crédito, mas eu não estou seguro de que
que é o crédito certo, por isso que precisa de A questão é que a DIF foi um documento criado pelo próprio físico para substituir todas essas outras provas. Então, se a fonte pagadora ela declarou na DIF essa retenção, se tiver alguma divergência, vai cobrar a fonte pagadora. Certo? Então, assim, ao meu ver, inclusive a própria súmula, você analisar os acordos precedentes, mas, na verdade, todos os acordos que tinham antes, diziam, sem a DIF você não comprova a retenção da fonte. Bom, só a DIF e o oferecimento da tributação. Aí a jurisprudência do CARF supera isso e fala, olha, a DIF não é o único e exclusivo documento. Se você não tiver nada, é porque a DIF ela é feita por um terceiro. Você às vezes não tem gerência naquela informação. Então, se não tiver aquela informação ali, você pode substituir essa informação por outras provas. Mas a partir daí que a gente pega uma DIF, a DIF está batendo, está oferecendo a tributação, e a gente vem dizer que ele precisa trazer outras provas, a gente está, na verdade, inovando aí nessa jurisprudência que já é bem consolidada, tá? Que eu pessoalmente discordo, mas é questão de colocar em votação aí a questão da diligência, presidente. Acho que a questão ficou bem delimitada aí. Mais alguém? Carlos. Eu estou tentando ver que a súmula fala não é na DIF, é no comprovante de rendimento, né? Que é emitido com base na DIF, né? Não. Que é emitido pela DIF. Não, são duas coisas diferentes. Só deixa eu colocar aqui nessa situação. A DIF são as fontes que entregam. A gente precisa saber se a verdade é material, se houve efetiva retenção. E também fala, você prestou serviço, teve você precisa ter um recibo. O recibo é comprovante de rendimento. A lei fala isso. A DRJ começou a utilizar a DIF, ou seja, chegaram nas DRJs, e eles nunca tinham comprovante de rendimento, a DRJ consultava o sistema para declarar de DIF dado. Com isso, só que a DIF não é uma fonte forte. A fonte mais forte é o cara emitir a nota, registrar a nota e demonstrar que recebeu pelo valor líquido. Eu fiz uma nota de 100 para você, registrei a nota no meu caixa, vamos supor que você teve 1,5, 98,5 e retiro na fonte. Isso é o valor, a movimentação de valores pelo líquido constante com a nota e a escrituração. Isso é a fonte mais forte que tem. Então a DIF é apenas uma declaração, ela não entrou para substituir nada. A Federal quer saber da fonte pagadora. O histórico é esse que eu estou contando aqui. E as DRJs começaram a conceder a legislação fala o recibo, que é um informe de rendimento. Nesse caso aqui é caso a caso, e a formação da convicção. Nesse caso, a DIF não tem os dados certinhos em relação a essa fonte, ao valor de 115 mil. Então eu não consigo delimitar. Por isso que eu estou sugerindo de... Tá. Conselheiro André, depois das colocações do conselheiro Itamar, você muda o seu entendimento ou mantém o seu voto no sentido de dar provimento ao recurso? Porque daí eu boto as duas para votação, ou a diligência ou o provimento, tá? No final. Ou primeiro a diligência e depois o mérito, no caso. Presidente, assim, o meu entendimento é no sentido do conselheiro Daniel. Para mim está suficiente a questão da liquidez e certeza do imposto. Mas, o que eu coloquei aqui é que se a turma concordasse unanimemente pela diligência, eu também não me oporia. Mas o meu voto inicial, assim, o meu entendimento inicial é esse mesmo, de dar provimento. Tá. Eu vou perguntar para vocês primeiro, então, em relação à diligência, se é necessária ou se não é necessária, tá? Posto em votação, a diligência é necessária ou não é necessária? Conselheiro Camerano. Senhor presidente, na linha do que essa turma vem decidindo, já foi alertado na decisão da primeira instância que precisava mostrar essa retificação da DCPE. E no caso foi só trazido aqui apenas balancetes. O balancete, isoladamente, ele é apenas um indício, mas não tem evidência nenhuma aqui. A DIF, como falou o conselheiro Itamar, isoladamente também não significa nada. Não sabemos que se a receita foi tributada ou não, qual imposto de renda foi retido a correspondente receita, isso tudo. Então, senhor presidente, eu só perguntou se é a favor da diligência, é isso? Isso.
Não, eu não sou contra. O senhor acha que pode decidir o processo da forma como ele está? Sim, senhor. Ok. Conselheiro Daniel. Presidente, eu entendo que com a DIF, até porque o comprovante de rendimento ele é emitido após a DIF, com base na DIF. Eu acho que não seria necessário, mas diante da possibilidade aí de superar a diligência, eventualmente não ter uma decisão favorável ao contribuinte, aí pelo que alguns conselheiros já se manifestaram, eu acompanharia a diligência apenas para realmente confirmar, porque o risco aqui é não converter em diligência de algo que está tão forte, ao meu ver, fortemente, tem indício muito forte. Para mim a DIF seria suficiente, mas os indícios são muito fortes. Se você for achar que a DIF não é suficiente, a gente correria um risco aqui de tomar decisão contrária ao contribuinte. Então, por esse ponto, por cautela aí, eu acompanharia a diligência, mas ressaltando aqui minha posição quanto a isso. Ok. Doutor Carlos André. Nesse caso, eu acho que a diligência é uma questão de prudência, né? Eu tenho que buscar exatamente o texto da súmula, exatamente porque minha visão é similar à do conselheiro Itamar, né? No comprovante de rendimento, tá, tem a informação detalhada, né? Tem a informação detalhada. E aí te permitiria, por exemplo, saber se naquele trimestre exatamente quais são as receitas, quais são as retenções, sobre que código e tal, etc., para poder ter certeza do valor. Se nós estivéssemos tratando aqui a DIF anual com uma apuração anual, né, você ficaria mais, vamos dizer assim, mais tranquilo para fazer, né? Na medida que você tem uma DIF que é anual e um período trimestral, né, você pode ter num trimestre, pode não ter no outro. Né? Então, acho que é uma questão de prudência. Né? Então, eu acompanho a proposta de dirigir. Conselheira Luciana. Por cautela, presidente, também vou acompanhar a proposta de diligência. Para visto o risco desse jeito do contribuinte, que é melhor a gente assegurar o julgamento com a melhor condição. Conselheiro Itamar. Apenas para registrar, doutor Camirano, eu estava com o mesmo voto de não conceder. Aí, conversando com o doutor André, acabei decidindo pela diligência, né? Porque, de fato, pode ter direito. Mas eu estou em cima do muro entre negar ou diligência. Como é mais? Eu vou pela verdade material nesse caso, então eu vou votar pela diligência. Doutora Letícia. Não gosto de diligência, não. Prudência e caldo de galinha, né? Então vou pela diligência. Doutor André vai pela diligência também, né? Diligência, presidente. Ok. Eu não vou deixá-lo só, conselheiro Camerano. Não vou deixá-lo só nessa pendenha. Vou acompanhá-lo, tá entendendo? Por tudo que o senhor já colocou aqui, tá ok? Então, assim, ó, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Cláudio Andrade Camerano e Luiz Augusto de Souza Gonçalves, tá ok? Pois eu complemento aqui. Vamos lá. Latina... Conselheiro, rapidamente, eu coloquei os itens aí que a gente conversou naquele dia da diligência, mas a gente alinha depois se tiver algum item adicional, tá bom? Tá. Então vamos ao item 94, conselheira Letícia, construtora Ferfranco. Bem, uma declaração de compensação, a qual o interessado identificado alega possuir um crédito no valor de 200 mil, 199, 203 e 91, decorrente de pagamento maior ou indevido do imposto de renda de pessoa jurídica,
referente ao período de apuração de 31/12/2010, efetuado através do DARF, recolhido sobre um determinado código. A Delegacia de Belo Horizonte não homologou a compensação declarada sob o fundamento de que o valor do pagamento arrolado como crédito já teria sido integralmente utilizado como crédito em outra PERDECOM. Consequentemente, foi promovida a cobrança dos débitos arrolados na compensação com os acréscimos legais dela decorrente. Conformado, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que conforme DCTF em anexo, o valor declarado referente ao quarto trimestre era de R$ 597.611. Foi pago em 3 vezes. E que as cotas foram divididas. E que o restante foi devidamente quitado via compensação. Que as 3 cotas e as 2 compensações resultaram no valor de 597. Contudo, por equívoco, no mesmo dia do vencimento da última cota, foi realizado o pagamento de mais um DARF, a quantia de 199, acrescido de 3.000, perfazendo um total de 202. Que o pagamento equivocado do DARF configurou claro recolhimento a maior, tendo em vista que o valor era de 597, estando patente seu direito de realizar a compensação. Entretanto, a DRJ reafirmou que o crédito já teria sido restituído ao interessado, não havendo qualquer crédito a ser reconhecido contra a Fazenda Pública. Inconformado, apresentou ao contribuinte recurso, repetindo os argumentos da manifestação apresentada anteriormente, e que, embora conste na decisão que o crédito já foi reconhecido e inclusive restituído à interessada, não há nenhuma comprovação nesse sentido colacionada aos autos do processo administrativo. Isso porque a comprovação da suposta restituição do crédito somente poderia se dar com o comprovante de depósito dos valores na conta da recorrente. E segue argumentando. Por outro lado, para sustentar o referido argumento, a decisão apoiou-se unicamente em uma tela retirada do sistema da Receita Federal, a qual, contudo, não supre a ausência do comprovante da restituição de valores. Esse é o relatório do essencial. O recurso é tempestivo e dele conheço. Cuidam os autos de pedido de compensação. Desde o despacho decisório, a Fazenda argumenta que realmente houve o pagamento em duplicidade e que, entretanto, a restituição já foi realizada, conforme a tela abaixo. Apesar da prova do crédito ter sido feita e de a Fazenda ter concordado pela tela acima, não há dúvidas que o pedido de restituição foi concluído. A recorrente não trouxe qualquer outro pagamento ou prova aos autos, argumento ou prova aos autos de que o pagamento não teria sido realizado, e apenas diz que a prova acima não seria suficiente. Entretanto, ouvida a recorrente que a prova da existência do crédito deve ser feita por quem alega. Por outro lado, não argumentou a recorrente que o pedido de restituição não tenha sido feito, ou que o PERDECOM anterior não se encerrou, apenas tentou desqualificar a prova da Fazenda. Se não foi, deveria ter a recorrente demonstrado o porquê. A prova da Fazenda é inequívoca e caberia à interessada demonstrar que a restituição não foi concluída. Nesse sentido, não havendo qualquer prova de que o valor não foi efetivamente restituído à recorrente, conduzo o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso da recorrente, mantendo a decisão de origem por seus próprios fundamentos. É como voto, presidente. Alguma dúvida, gente? Vamos à votação, então, do conselheiro Camerano. Acompanhe o voto, presidente. Conselheiro Daniel. Para relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Só deixa eu fazer uma anotação aqui. Tá. Latina Ferfranco, item 97 da pauta DTI Tecnologia Limitada, da minha relatoria. Vamos lá, DTI. Pode direto lá no voto, por favor? Então, o crédito que foi submetido pela contribuinte à análise, liquidez e certeza por parte da autoridade administrativa da Delegacia da Receita Federal derivava de pagamento a maior de CSL. A autoridade administrativa indeferiu o pedido da recorrente em função das informações constantes da DCTF entregue para o período respectivo
em contraposição aos pagamentos e recolhimentos efetuados. Batimento, né? Já a decisão recorrida indeferiu a manifestação de conformidade, pois concluiu que não haveriam nos autos elementos probatórios suficientes para albergar as razões pedidas pela recorrente, citando explicitamente a necessidade de apresentação da escrituração comercial e fiscal. E aí eu reproduzo os fundamentos da decisão recorrida. Bom, no recurso voluntário, o contribuinte simplesmente reproduziu ipsis literis o conteúdo da manifestação de conformidade e não trouxe documento nenhum a mais. Por isso que eu digo mais à frente que o recurso voluntário padece do mesmo equívoco da manifestação de conformidade, porque não teria juntado as provas, né? Pois não dialoga com a decisão recorrida, não acrescendo nada aos autos em relação àquilo que já havia trazido quando a manifestação de conformidade. Assim, inexistindo nos autos prova inequívoca da existência de direito ao crédito alegado, vejo que nada há a acrescentar em relação ao já posto na decisão recorrida, que adoto como minhas razões de decidir no presente caso. Tá? E esse bom, depois eu vou para o outro lá. Então aqui basicamente é isso. Tá? Apresentou manifestação de conformidade, não trouxe as provas necessárias, a decisão recorrida identificou essa ausência de provas, indeferiu o pedido da recorrente, o recurso voluntário repete a manifestação de conformidade e não traz nada além do que já tinha nos autos. Tá? Por isso eu estou indeferindo o recurso. Ok? Alguma dúvida? Doutor Camerano, seu voto, então. Acompanhe o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanha. Doutora Luciana. Acompanha, presidente. Doutor Itamar. Acompanha. Doutora Letícia. Acompanhe. Doutor André. Acompanhe, presidente. Então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. O item 101, Gouveia Advogados Associados, também da minha relatoria. Se vocês abrirem o arquivo, ele é idêntico ao que nós acabamos de julgar. Tá? A única coisa que muda aqui é o tributo, que é objeto do pedido de restituição. Tá? Então, da mesma forma, a decisão recorrida indeferiu o pedido por falta de prova, por falta da juntada, principalmente da escrituração fiscal comercial, e o recurso voluntário, ele repete ipsis literis a manifestação de conformidade, não traz nada além do que já havia nos autos. Tá? Por isso eu também estou indeferindo, estou negando o provimento ao recurso voluntário. Ok? Posto à votação, conselheiro Camerano. Acompanhe o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanha o relator. Doutora Luciana. Acompanha o relator. Doutor Itamar. O relator. Doutora Letícia. O relator. Doutor André. O relator, presidente. Então temos aqui também, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Estou caminhando item 107, Stephanie, S.A. Stephanie Comercial. Sim, senhor, vou abrir. Muito bem.
esse processo aqui tem uma coisa inusitada aqui. Bom, então, segundo aqui o relatório da decisão de piso, referido pela oitava turma da RJ Rio de Janeiro. Então, a compensação materializada por uma deconto, né? Compensação de débito de PIS e COFINS, crédito seria saldo negativo de imposto de renda, anos calendários de 98 a 2001. A deconto foi protocolizada em 13 de novembro de 2002. O despacho decisório ele reconheceu parcialmente o direito creditório, segundo qual foram detectadas divergências entre os valores de imposto de renda constantes das bases da Receita Federal e aqueles informados pelo interessado em sua IDI-PJ. A manifestação de conformidade ela manifesta-se com as razões lá do despacho, que discordou dos valores de imposto de renda na fonte considerado pela autoridade parecerista. Bem assim, impugnando pela preclusão do direito de a Fazenda revisar o saldo negativo dos períodos a que se refere os créditos, chamando a colação ao Instituto da Responsabilidade Tributária para imputar suas fontes pagadoras. No voto aqui da decisão de piso, havia argumentos deduzidos para interessados socorre o direito definido disso, ao contradizer os valores de imposto de renda na fonte utilizados pela autoridade fiscal, limitou-se a repetir o que informaram em sua DIPJ. Né? Não bastasse, para que uma compensação seja homologada, há que se perder a liquidez e certeza do crédito empregado. A razão pela qual não há que investigar os valores trazidos à discussão. Por fim, a presunção de veracidade dos dados declarados em DIR pelas fontes pagadoras ela é relativa, cabendo prova em contrário pelo beneficiário das receitas auferidas contra a divergência de valores, mas não protege pela responsabilização de terceiro que não ocupa o polo passivo da relação fiscal. Muito bem. Então, ele vai desenvolvendo aqui, vai transcrevendo a legislação, os artigos pertinentes ao Instituto da Compensação, e ele, então, decide aqui, com base no parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430, considerando que a interessada foi cientificada da decisão que lhe negou parte do direito intentado em 26 de novembro de 2007, mas que a compensação que fora realizada em 13 de novembro de 2002, esta a óbvia conclusão do transcurso de tempo superior ao prazo legal assim estabelecido, pelo que incumbe de reconhecer a homologação tácita da compensação defendida. Né? Muito bem. Ao tomar a ciência do referido decisório, a autoridade encarregada da execução do acordo solicitou ao órgão julgador um esclarecimento, que eu vou transcrever aqui. Né? Então, ele disse aqui o seguinte: de acordo com o acordo tal da DRJ, a manifestação de inconformidade foi julgada procedente, reconhecendo a homologação tácita da compensação defendida, em razão do contribuinte ter sido cientificado da decisão em 26 de novembro de 2007 e a compensação ter sido realizada em 13 de novembro de 2002. No entanto, a existência de decompra eletrônica vinculada ao crédito em questão, transmitida em 21 de março de 2005. Aí ele cita ali a 9573, a 6547. Cujos débitos não foram exigidos em 26 de novembro. Ele propõe o retorno dos autos da DRJ para manifestar-se a respeito, né? Porque tinha uma decompra que foi transmitida após os 5 anos, mas tinha outras decompras acopladas a esse crédito que foram demitidas antes do prazo dos 5 anos. Em se tratando de embargo de declaração, assim,
foi proferido quanto ao demandado, ocasião em que a mesma turma julgadora proferiu em 1º de outubro de 2010. Então, até aqui o relatório. Então, fala aqui todinho, que já falou no outro relatório lá, né? E aqui, então, recebida tempestivamente a manifestação de inconformidade que combatia o despacho decisório, o processo chegou a esta DRJ. Estou aqui lendo o relatório da DRJ novo. A decisão de instância da Lara desta turma de julgamento reconheceu a homologação tácita integral da compensação de folhas 01 e 02, sem referir-se àquelas constantes, os processos anexos, porque tem os processos anexos aqui, nesse aqui, entendeu? Que é os processos de decompro de débito. Recebidos os autos, a DRF Ribeirão Preto manifestou-se pelo despacho do processo, informando, consta a existência de decompro eletrônica vinculada ao crédito em questão transmitida em data anterior. Né? Muito bem. Então, o voto aqui recebeu o documento como embargo de declaração. Tá? Então, ele diz o seguinte, no caso em tela, o autento embargante detectou omissão e tal, mas detectou omissão que se deu prima facie, não exatamente pelo silêncio da decisão quanto aos pés de compra relacionados à peça de embarque, mas quanto às compensações constantes dos processos anexos. É que aquelas declarações não foram objeto de despacho decisório impugnado, senão pela difusa menção. Homologo as declarações de compensação para os débitos existentes da requerente, notando que nestes autos consta a decompra folha 01, bem como os processos lá que ele cita ali, cujo crédito tem como origem o presente processo. Né? Em verdade, a existência dos pés de compra mencionados na peça de embargo só foram detectados quando da operacionalização da compensação. Muito bem. Então aqui ele reproduz lá o despacho aqui. Isso. Então aqui está explicando por que eles fizeram o embargo e tal, né? Tá. Então ele está dizendo que consta a existência de declaração de compensação vinculada aos créditos em questão através desses processos aqui, os processos apensos. Verificou-se também a existência de decompra eletrônica apresentada em 21 de março de 2005, né? A 9573 e 6547, que é esse processo, cujas declarações foram baixadas para tratamento manual e os débitos objeto de decompra se encontram devidamente cadastrados no processo. Considerando o reconhecimento do direito creditório do contribuinte, procedeu-se a compensação dos referidos créditos como débitos declarados. Muito bem. Assim, restou claro que a não homologação das compensações aposta perde relacional do desembargo não foi expressamente tratado no espaço delegatório, nem no parecer que serviu de base. Seja como for, conjunto formado pelo parecer técnico, pelo despacho decisório e pela intimação, integralmente cientificada e interessada, revela-se suficiente para emitir a tese de embargo à ampla defesa, pois que a informação necessária lhe foi noticiada, oportunizando-lhe a plena manifestação de conformidade, tanto que isso foi feito por meio da peça de folhas tais. De todo exposto, é de se concluir que se fez incidir o acordo embargado no inciso 2 do artigo 505 CPC e tal. Muito bem. Ocorre que, como cuja decisão original, os argumentos de defesa do interessado foram insuficientes para desconstituir a apuração do crédito efetuado pela autoridade administrativa, pelo que a compensação homologada por este colegiado resultou unicamente do decurso do prazo legal. Então, ele reproduz aqui a decisão de primeira instância, né? E isto posto, deve-se dar procedência
aos embargos oferecidos para tomar como exata a quantificação do direito creditório reconhecido pela autoridade administrativa e, por conseguinte, homologar até o limite do tal crédito as compensações que dele se valem, entre as quais se inclui a homologada tacitamente no acordo embargado. Muito bem. Então, é como no recurso voluntário, cientificado da intimação encaminhada para a ciência dos passos de cobrança dos dois acordos, a interessada apresentou o recurso, onde resumiu o seguinte: que esses embargos de declaração seriam intempestivos, né? Aí ela cita lá dispositivo do e tal, que não poderia ter feito esses embargos porque não obedeceu certos prazos, né? Muito bem. Então, que deveria prevalecer aquela decisão ordinária que homologou tacitamente, né? Aqui que ele fala que devendo prevalecer a decisão ordinária 12.32.34, né? Então, basicamente é isso que ele fala. Do mérito, do mérito, prazo de decadência, discorre longamente a recorrência sobre a questão da decadência em sua legislação pertinente. Ambos do CTN. Artigo 150, referência ao prazo legal com cidadania nacional para a constituição do crédito tributário. Aí ele fala também de responsabilidade tributária, né? Aquilo que eu já tinha falado lá com relação a tem que perseguir a fonte pagadora. Né? Então ele fala aqui, estou aqui na folha 10, resumindo o recurso voluntário, né? Então ele diz que foi dado provimento no valor original de 21.078, porém os autos retornaram à DRJ através de embargo. E com relação ao novo acordo, né, voltando atrás da decisão originária, julgando, portanto, a manifestação de conformidade procedente em parte, não reconhecendo-se a homologação integral dos valores apurados nos anos calendários 98 a 2000, compensados posteriormente, que não concordam a recorrência. Então ele fala aqui sobre as retenções, que teriam sido todas elas aprovadas. Muito bem. Então, em relatório essencial é isso aí. Muito bem, vamos para o voto então. Vocês entenderam, né? A decisão ordinária tinha dado homologação tácita, mas tinha uns débitos atrelados naquela perdeconto que teriam sido ignorados na primeira decisão. Bom, para existir o requisito de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece. Dos embargos em declaração da unidade de origem. Quanto ao prazo que alude à recorrência do recurso, no sentido de que o mesmo não teria sido observado pela autoridade administrativa na interposição dos embargos, se dizer que tal situação restringe aos processos que continuam no Poder Judiciário. Então, são um monte de prazos lá, são prazos processuais que devem ser observados junto ao Poder Judiciário, né? O processo administrativo fiscal ele tem um rito próprio e, entre seus dispositivos, não há prazo para apresentação de requerimento, seja por parte da autoridade administrativa, seja por parte do sujeito passivo, no sentido de uma eventual correção de decisão de primeira instância. Não há prazo em termos, né? A partir do momento que o processo já seguiu dele, esse que dispõe o texto legal do pacto, no seu artigo lá 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou requerimento feito passivo. Tal dispositivo constou da Portaria Ministerial 341 de 2011, que regulou o disciplinamento e funcionamento dos órgãos julgadores de primeira instância, revogado pela Portaria 340 de 2020, mas manteve o mesmo texto, apenas acrescentando que, admitida a correção, teria prolatado um novo acordo.
de forma que inexista o alegado impedimento processual a que aludiu a recorrente neste item afasta preliminar da alegação de decadência. Cumpre destacar que os dispositivos citados alcançam situações onde se fazem presentes exigências fiscais consignadas em instrumentos fiscais como os auto-infração ou notificações de lançamento, sendo totalmente inaplicáveis a situações envolvendo os processos que tratam de pedido de restituição ou compensação. Os possuem disposição específica na legislação que tratou de disciplinamento de processos desta natureza. Então, eu produzo aqui o artigo 74, parágrafo 4, parágrafo 5º. Devo acrescentar que o que se homologa nesta situação são os débitos compensados, não havendo que se cogitar de que o crédito pleiteado em perder conta, cuja homologação ocorreu de maneira tácita, seja automaticamente considerado hábil para outras decontos não alcançadas pelo Instituto de Homologação Tácita. Eu entendi tanto com essa questão aí, me pareceu que ficou lá, se for homologado tacitamente, então esse crédito aqui não foi utilizado, eu posso utilizar nas outras decontos, né? Bom. Nesse sentido, eu trago um julgamento deste colegiado de outra turma dizendo aqui o seguinte: ultrapassados os 5 anos, apenas em relação à primeira decomp, apresentada, somente os débitos nela compensados estão, né? Não tem sentido isso, né? Muito bem. Neste item, portanto, é provimento ao recurso. Da responsabilidade tributária. Conforme relatoriado, a contribuinte alegou que teria direito ainda ao crédito de retenção de imposto, que não haviam sido acatados na decisão recorrida. Entretanto, não fez o que está na decisão recorrida. A presunção de veracidade dos dados declarados em DIF pelas fontes pagadoras é relativa, cabendo prova em contrário pelo beneficiário das receitas auferidas contra a divergência de valores, mas não protege pela responsabilização de terceiro que não ocupa o polo passivo da situação da relação fiscal. Veja que o acordo proferido em 1º de outubro de 2010 substituiu integralmente o acordo anterior, tendo assim concluído. Isto posto, é de se dar procedência aos embargos oferecidos para tomar como exata a quantificação do direito creditório reconhecido pela autoridade administrativa e, por conseguinte, homologar até o limite ao crédito as compensações que dele se valem, dentre as quais se inclui homologada tacitamente no acordo embargado. Né? Muito bem. O crédito reconhecido pela autoridade administrativa em seu despacho decisório foi conforme abaixo. Então você tem aqui o ano calendário 98, 99, 2000, 2001. Você tem o saldo negativo de imposto de renda e tem o saldo negativo da contribuição social. Né? Muito bem. Estes créditos reconhecidos foram, então, considerados na compensação da decomp esta e em outras decompes de mesmo crédito deste processo, conforme a listagem está lá no volume 3. Então, esse crédito aqui, ele foi reconhecido naquela homologação dos débitos que foram compensados, né, homologação tácita, e também foram considerados nas outras decompes. Então ele mostra que, conforme a listagem a seguir, que ele demonstra aqui os débitos que foram compensados. E bota os processos que estão ali vinculados a decomp, né? Bom, então, neste resultou o seguinte saldo devedor, conforme informação de folha 571, volume 3. Processo 2002-2001. Senhor contribuinte, com relação ao processo de transferência da informação, despacho tal. Então, aqui, ó, restou
saldo devedor ficou esse aqui, ó, 13.072, 8.006,61. Que são aquelas descontos que estão atreladas a esse processo. Muito bem. Então, aqui, tá. Então, o que restou de saldo devedor foram esses dois valores dessas desconto 9573, 6547. Então, era assim, ó, estamos diante, porque isso aqui já tinha sido reconhecido esse crédito da origem. Então, nós estamos diante de uma situação, assim, um pouco inusitada, uma vez que a autoridade administrativa homologou a compensação dos débitos informados na DECOM transmitida em 3 de novembro de 2002. Que são essas DECOM que estão ali. A autoridade julgadora de primeira instância considerou, com relação aos mesmos débitos, da mesma DECOM da homologação tácita. Curioso, né? Ele reconheceu o crédito lá e aqui ele reconheceu a homologação tácita daqui. Então, eu entendo que ao se considerar uma compensação homologada tacitamente, significa assumir a extinção da obrigação tributária ali, compensa, independente da existência ou não do crédito identificado na DECOM, uma vez que não há que se examinar a validade e ou existência do direito creditório em função da própria extinção do crédito tributário. A autoridade administrativa compensou os débitos da DECOM transmitida em 3 de novembro de 2002 com crédito reconhecidamente aceite no despacho desse decisão. E a decisão de piso acompanhou tal reconhecimento, determinando, então, em homologar até o limite de as compensações que desse valem, dentre as quais se inclui a homologação tacitamente no acordo embargado. Muito bem. A recorrente solicitou a compensação também dos débitos de outros recursos indicadas no recurso final 9573 e 6547, atreladas ao mesmo crédito. Mas a compensação fora não homologada por falta de crédito, o qual foi consumido na DECOM homologação tácita e nas outras, conforme aquela listagem aqui que está anexada, que eu anexei aqui anteriormente, reproduzida nesse voo. Quanto à solicitação da recorrente que seja reconhecido o crédito adicional de 21.078,92 a título somente de imposto de renda de anos 98 a 2001, não tem como acatar, uma vez que não há devida explicação da origem tal valor e nem explícita resignação quanto ao decidido despacho decisório. Eu não sei de onde tirou esse valor aí. Então, senhor presidente, ele não está, o despacho decisório está correto, só que foi feito, o despacho decisório inicialmente já reconhecido o crédito lá, aí a decisão de primeira instância reconheceu que tinha havido a homologação tácita, e aí voltou a autoridade encarregada do acordo, olha, reconheceu a homologação tácita de determinadas DECOMs, agora tem outras DECOMs atreladas aí também. Aí a gente para aqui, e o crédito reconhecido, ele foi suficiente para compensar os débitos da DECOM acostadas e parcialmente essas a final da 9573 e a 6547 que estão aqui no quadrinho, né? Então restaram como saldo devedor esses valores aqui, né? Então a compensação de uma maneira geral, né, não foi totalmente homologada porque o crédito foi insuficiente. Porque o crédito foi consumido na DECOM, que foi homologada tacitamente, e em outras. Porque no início eu fiquei meio assim, eu falei, olha, se é uma homologação tácita,
o crédito pode ser até de outro planeta, né? Porque eu não vou nem olhar o crédito, porque eu só vou ver a homologação, a compensação que me interessa, a extinção. Mas não é bem assim. Esse crédito, ele, a partir do momento que você homologa tacitamente, uma parte daquele crédito, ele não pode ser utilizado em uma outra decompra não alcançada pelo juiz que a delegacia que restou, então, como saldo devedor esses valores aqui de 13.072 e 8.006. Então, por insuficiência de crédito. Então, senhor presidente, eu estou votando para afastar a preliminar da decisão recorrida e não deve negar provimento. Muito bem. Alguma dúvida, senhores? Podemos passar a votação? Doutor Carlos. Doutor Carlos, tem dúvida? Presidente, eu me preocupa um pouco a questão de abrir dessa forma a possibilidade de embargo à decisão de primeira instância, né? Quer dizer, o dispositivo que foi citado pelo relator, Tamirano, de uma certa forma permite, se houver ali um lapso manifesto, uma coisa muito evidente e tal, mas a gente colocar numa decisão nossa aqui que há a possibilidade de embargar a qualquer momento uma decisão de primeira instância, porque a qualquer momento se pode atravessar um requerimento e fazer a DRJ e manifestar sobre esse requerimento no DRJ, me preocupa um pouco. O Camerano pediu a... O Casané, o senhor está coberto de razão. Na realidade, como não tem prazo aqui, mas ele possa apresentar a qualquer momento, né? A partir do momento que a decisão já foi certificada pelo contribuinte, apresentou recurso voluntário, senão, a princípio não seria cabível. Porque estava reproduzindo aqui o que consta no artigo lá do PAF, né? Mas não recordo algum dispositivo, alguma portaria em ele. Eu procurei para ver se tinha prazo, né? Como nós temos aqui também tem prazo, aqui está cheio de prazo, né? Mas na primeira instância, eu não sei, eu acho que não existe prazo para a delegacia recorrer, por exemplo, fazer um embargo. Nesse caso aqui, por exemplo, né? Houve uma decompra que não foi observada, que ela estava pensa, né? E que não tinha sido tacitamente homologada, ainda não tinha sido. Agora, realmente eu posso modificar um pouco esse texto aqui, porque fica da empresa, independentemente do tempo, poderia apresentar um embargo. Realmente, eu concordo com a sua observação e eu vou dar uma melhorada nesse texto aí. Desculpa, Daniel, só para complementar o que o conselheiro está falando, assim, eu creio não existir prazo e não existir embargo. Na realidade, não existe embargo. O que existe eles denominaram assim. Mas tudo bem, o que existe é você apontar um determinado erro na decisão proferida pela DRJ e ela revisar aquele seu ato, proferindo outro acórdão. Sim. Entendeu? E é isso que eu já peguei processo assim, onde houve, aliás, daquelas empresas Ecofor, que nós temos um processo amanhã para julgar ainda, que sobrou, aconteceu justamente no caso daquelas empresas ali, um daqueles acordos lá da DRJ. Né? O processo voltou e ele proferiu novo acórdão, tá? Para corrigir um erro que ele tinha cometido. Né? Erro. Né? Erro. Não é mudança de entendimento ou coisa que vale. Erro. Erro no acórdão. Então é editado um novo acórdão para
retificar o anterior. Tá? Diga, Daniel. Nesse sentido que você falou, presidente, eu também entendo que não cabe embargos, seria uma espécie aí de revisão de ofício para correção de meros erros materiais, enfim, certo? Lapsus manifesto. O problema é que você tem, quando você fala do cabimento de embargos, esses fatos acabam também sendo hipótese de cabimento de embargos, mas tem previsão específica de embargos apenas na segunda instância que no CAF. Eu entendo como uma possibilidade de uma revisão de ofício para evitar, por exemplo, um recurso desnecessário. Você foi lá e colocou um valor errado, aí para evitar que a parte recurva. Eu também concordo com sua linha de pensamento, que não existe aí sequer embargos de declaração quanto a... Claro, não sou eu que estou dizendo, não. Isso, Daniel, está certo. É que aqui, ó, na folha 4 aqui, eu botei assim, ó, em se tratando de embargo de declaração assim denominado pela DRJ, não estou dizendo que é embargo, não. Uhum. A DRJ assim denominou, não estou dizendo que eu também não vou ficar ficar explicando que não cabe embargo de declaração. Eu acho que eu não precisava fazer isso. Eu só apenas, olha, a DRJ assim denominou embargo de declaração e seguir. Deixa eu ver se tem outra situação porque se eu realmente falei que é embargo, está errado. Mas eu acho que eu fiz apenas uma menção à denominação utilizada pela delegacia de julgamento. E no recurso voluntário ele também fala de embargo. Pode ser que eu tenha colocado também de uma maneira incorreta. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Dos embargos de declaração da unidade de origem. Eu botei esse título aqui, mas ele é impróprio realmente, né? Tá certo, eu acho que vocês têm razão, sim. Eu sei que não existe embargos, é que o ADRJ denominou de embargos, aí eu escrevi, mas realmente eu posso fazer essa alteração aqui, e como antes do artigo 35, 32, do 7235, aí eu vou dar uma melhora nesse texto aqui, viu, Daniel? Tá certo, vocês têm razão, sim, eu coloquei de maneira equivocada, sim, tá? Tem toda a razão. O conselheiro Carlos levantou a mão e abaixou? Tá ok? Só fazer uma consideração, né? Porque no caso aqui, a questão ela é provocada pela autoridade administrativa responsável por cumprir a decisão. Isso. A delegacia da Receita não tem a hipótese de um recurso. Então não é parte. Então, o contribuinte, quando recebe uma decisão da DRJ, ele tem o recurso voluntário a fazer. O recurso de ofício é outra coisa feita pela DRJ, pela própria DRJ, se for acima do limite de alçada. Entendeu? Mas se houver um erro, e eu acho que aí, talvez, viu, Caveirano, contextualizar que o que está se tratando é disso, né? Quer dizer, a autoridade responsável por cumprir a decisão, né? Que não é parte, portanto, não tem nem o recurso de ofício, nem o recurso voluntário. E nem prazos processuais a cumprir, né? Porque ela não nem prazos processuais a cumprir, mas ela detecta um erro ou um lapso, uma coisa manifesta, que não vai rediscutir o mérito, né? Que implica na aplicação da decisão que ela está obrigada a fazer. Quer dizer, para restringir talvez um pouco mais, para não abrir essa ideia de que as decisões de DRJ podem ser embargadas. Isso, com certeza, não. Né? Pessoal, era só essa... Ok. Não, com certeza, fazer as devidas correções, sim, com urgência. Ok. Passemos à votação, então. Conselheiro Daniel. Com relator, presidente. Conselheiro Carlos. Com essas observações que eu fiz, ou com o relator? Conselheira Luciana. Acompanho o voto. Conselheiro Itamar. Com o relator. Conselheira Letícia. Acompanho. Conselheiro André. Com o relator, presidente. Então temos por unanimidade de votos afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e no mérito negar
provimento ao recurso voluntário. Eu vou pedir para o Carlos André interromper a gravação. Nós vamos encerrar por hoje. Já vejo que